Eu vou te mostrar como o ChatGPT pode fazer todo o processo de análise e tratamento de dados para você, te fazendo poupar várias horas do seu dia, mesmo que você não saiba uma linha de código. Alguns vídeos atrás, a gente desenvolveu métricas de análise de comportamento de aquisição e retenção de clientes utilizando o Python e o Power BI. E hoje, a ideia é a gente tentar realizar essas mesmas análises somente através de comandos para o ChatGPT. E eu vou te mostrar a vida real, o que eu consegui e o que o ChatGPT não conseguiu realizar por mim. Então vamos dar uma olhada no site da OpenAI. A gente consegue ver que a licença do ChatGPT pago custa em torno de $20 por mês. Eu sou rica! O que é bastante salgado, né? Que se for pensar que você vai pagar mais de R$100 só para poder usar o ChatGPT. Mas por quê, né? Por que disso e o que ele tem de mais? Ele tem algumas funcionalidades que o ChatGPT gratuito não tem e que a gente vai utilizar inclusive nesse vídeo, que é para você fazer o pilotos para realizar análise de dados, que você tem essa possibilidade de conseguir acessar, anexar arquivos para você conseguir realizar análise de dados e buscas na web também. Você consegue usar GPTs especializados para determinadas tarefas. Nesse vídeo vocês vão ver que a gente vai utilizar um ChatGPT específico para realizar análise de dados. Tem uma outra coisa legal que você consegue fazer também, geração de imagens. Então você consegue através de prompts de comando pedir para ele gerar alguma imagem. No meu caso, por exemplo, se eu quiser gerar uma thumb para esse vídeo, eu conseguiria. Uma outra coisa que, se vocês quiserem, eu posso falar mais, fazer um vídeo sobre, é que eles lançaram uma nova versão do ChatGPT. Pelo que eu vi, pesquisei alguns vídeos que eu vi, ele tá um ChatGPT bem turbinado, mais inteligente, com mais capacidade de compreensão e poder de raciocínio em cima das respostas que ele dá. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo explorando mais esse lançamento. Então, basicamente, são essas as diferenças, e nesse vídeo a gente vai estar usando o ChatGPT com a licença, né, a versão paga. Então, para dar um exemplo para vocês da diferença entre o ChatGPT gratuito e o pago, eu estou com o ChatGPT normal aqui, a versão gratuita, e vou pedir para ele subir meu arquivo aqui, e vou pedir para ele, me diga sobre o que são os dados dessa planilha. Vamos ver o que ele fala. Parece que não consigo fazer uma análise mais avançada dos dados no momento. Por favor, tente novamente mais tarde. Ou, se você preferir, pode me fornecer mais informações sobre a planilha. Podemos discutir os dados juntos. Então, é esse tipo de coisa que na versão gratuita a gente ainda não consegue fazer. E por isso que a gente vai trabalhar com a versão paga. Para assinar o ChatGPT, é só você vir aqui e ele vai te mostrar o ChatGPT Plus. Você clica aqui em fazer o upgrade e aí você vai ter que inserir os dados do seu cartão, tudo mais, e aí você consegue fazer a assinatura. Ele vai pedir os dados do cartão, você vai conseguir prosseguir aqui e fazer a assinatura do ChatGPT por essa bagatela de $20 por mês. Para relembrar nossa base de dados, ela é bem simples, tem duas colunas. Basicamente são informações de transações, onde a gente identifica o cliente que está comprando através da coluna User ID e a data de compra que aquela transação foi feita. Então, para quem não viu o vídeo anterior, quais são as regras e as informações que a gente vai tentar obter aqui? Total, quantidade. Total de clientes. A quantidade total de clientes comprando por mês. Aqui a gente vai pedir para ele gerar um gráfico. Aqui a gente vai querer saber também a quantidade de novos clientes que estão entrando em cada mês. Cálculo da taxa de aquisição, que basicamente é clientes novos sobre total de clientes. Clientes retidos. Quem são os clientes retidos? São clientes que voltam a comprar em até
30 dias após a sua primeira compra. Ou seja, cliente novo, eu sou cliente, né? Eu me tornei cliente, comprei a primeira vez. Eu volto a comprar depois de 30 dias? Se sim, eu considero ele como um cliente retido, se não, eu não considero. E aí, taxa de retenção, que é quantidade de clientes retidos dividido pelo total de clientes novos que eu tive naquele mês. Todo esse passo a passo a gente já fez com Python, onde a gente faz bem no detalhe ali, explicando, comentando o código, gerando os scripts no Python e passando isso depois no Power BI para a gente gerar os gráficos. Então, se você ficou interessado, vai dar uma olhadinha nesse vídeo que está bem bacana. Aqui, basicamente, o que a gente tem então? A gente sabe o total de clientes comprando por mês. A gente olhou também, analisou a quantidade de novos clientes entrando mês a mês. E com isso, a gente calculou também a taxa de retenção desses clientes e a taxa de abandono, a taxa de churn. Então, a gente conseguiu olhar quantos clientes novos a gente está trazendo, dos clientes novos, quantos estão ficando, quantos estão indo embora. A gente vai tentar reproduzir essas mesmas visões que a gente gerou através de prompts no ChatGPT. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Vamos então para o ChatGPT. Para a gente poder, que nem eu falei, né? A gente vai usar um ChatGPT específico para fazer análise de dados. Como que a gente faz isso? A gente vem aqui nessa opção de explorar GPT e a gente pode fazer a busca pelo tema que a gente quer. Aqui ele já até me trouxe, porque eu tinha colocado aqui análise de dados e ele me retornou esse GPT aqui. Então, jogue qualquer arquivo que eu posso realizar análise e visualizar seus dados. Capacidade de intérprete de código e análise de dados. Então, vamos iniciar o chat com ele. E a nossa conversa com o ChatGPT vai começar com a gente jogando a nossa planilha e pedindo para ele o seguinte: me diga sobre o que são os dados desta planilha. Os dados da planilha consistem em duas colunas principais. O User ID representa o identificador único de um usuário. Purchase Date indica a data em que uma compra foi realizada por esse usuário. Cada linha parece representar uma compra feita por um usuário específico em uma determinada data. Se precisar de uma análise mais específica, como contagem de compras ou análise de período, posso ajudar com isso também. Check. Primeiro, então, ele identificou minha base corretamente. Vamos pedir para ele dizer para a gente quantos clientes a gente tem na nossa base de dados. Então, desejo obter a quantidade total de clientes existentes na base. A base de dados contém um total de 125 clientes únicos. Se precisar de mais detalhes, estou à disposição. Legal. Vamos pedir então para ele criar um dos gráficos que estava ali no nosso dash, que cria um gráfico que exiba a quantidade total de clientes únicos que compraram em cada mês. Vamos ver o que ele retorna pra gente. Legal, ele gerou. Você vê que por detrás dos panos isso aqui é um gráfico feito em Python. Então ele está pegando os nossos comandos e criando um código em Python através do que a gente está pedindo. Então, beleza, ele gerou o gráfico. Aqui eu vou pedir para ele insira o rótulo de dados no gráfico, para a gente poder visualizar o valor exato que ele está colocando nesse gráfico. Beleza, 16, 28, 26, vamos comparar com o nosso gráfico, 16, 28, 26, então perfeito. Aqui ele criou o gráfico certinho, com os mesmos valores que a gente sabe que estão certos. Legal. Olha, eu vi uma coisa aqui também legal, eu acabei de ver isso agora, tá? Que se a gente clicar aqui, a gente consegue ver o código que ele gerou. Então isso aqui pode ser útil para a gente guardar, se a gente quiser analisar ou atualizar os dados, se a gente quiser jogar isso para o Python, talvez isso aqui pode ser útil. Vamos pedir para ele, então,
começar a mostrar para a gente a outra visão, que é a visão de clientes novos entrando. Então, vamos pedir para ele, cria um gráfico em barras que exiba a quantidade de clientes que estão realizando a sua primeira compra naquele mês. Então, vamos lá. Primeira compra em cada mês. Os rótulos no topo mostram os valores exatos. Vamos comparar com o que a gente tem aqui. Aqui a gente tem, então, 16 clientes novos em janeiro, 16 clientes novos em fevereiro, 12 clientes em março. Vamos ver, comparar aqui, 16, 16, 12. Perfeito. Ele gerou aqui a quantidade de clientes novos que estão comprando pela primeira vez naquele mês. Vamos, então, agora pedir para ele. Desejo calcular a taxa de aquisição mensal, que é calculada a partir dos clientes que estão realizando sua primeira compra naquele mês, dividido pelo total de clientes que compraram naquele mês. Naquele mês, vou colocar clientes novos. Dividido pelo total de clientes naquele mês. Vamos lá, vamos ver o que ele gera aqui. Então, taxa de aquisição mensal. Em janeiro, 100% dos clientes são novos, beleza. Em fevereiro, 57%. Em março, 46%. Legal, vamos dar uma olhada, fazer um check de sanidade para ver se essa informação tá certa, tá? Vamos lá. A gente sabe aqui, eu tenho em fevereiro 28 clientes, dos quais 16 são novos. Então, se eu fizer 16 dividido por 28, eu tenho 57%. Beleza, bateu aqui, Então, tá certinho também a informação. Beleza, até aqui, gente, tudo certo. A gente conseguiu gerar basicamente as mesmas informações que a gente gerou em relação à parte de total de clientes, aquisição de clientes novos. A gente consegue trabalhar com os visuais aqui, se a gente quiser pedir para ele gerar um outro tipo de gráfico, incluir colunas, a gente consegue através de comandos. Eu acho que o desafio maior aqui é a gente conseguir criar a taxa de retenção. Eu tentei de várias maneiras fazer com que o ChatGPT calculasse corretamente a taxa de retenção e exibisse o número de clientes retidos por mês. Aqui eu coloco bem descrito o que eu quero que ele faça, quais são as regras de negócio que ele tem que considerar e as etapas da análise. Então eu coloco: gostaria que calcular a taxa de retenção e o número de clientes retidos por mês, considerando a seguinte definição de retenção. Um cliente é considerado retido se ele fizer uma compra em até 30 dias após a sua primeira compra. Quais são as etapas da análise? Para cada cliente, identifique o mês da sua primeira compra. Verifique se o cliente fez uma segunda compra até 30 dias após a sua primeira compra. Calcule a taxa de retenção mensal como a proporção de clientes que fizeram uma segunda compra em até 30 dias em relação ao total de clientes que fizeram a primeira compra naquele mês. Então, basicamente, é aquilo que a gente tinha, as mesmas regras que a gente fez daquela primeira vez, que é, poxa, um cliente novo volta a comprar até 30 dias depois, novamente? Se sim, eu considero ele como um cliente retido, se não, não considero ele como um cliente retido. Aqui eu dou um exemplo da base, inclusive, um exemplo da nossa base de dados. Olha, em janeiro, 16 clientes realizaram a compra pela primeira vez e 12 deles voltaram a comprar até 30 dias. Ou seja, a taxa de retenção é de 75%. E aí eu peço para ele: exiba 2 gráficos. Um gráfico com a taxa de retenção mensal, um gráfico com o número de clientes retidos por mês. Aí eu coloco como observação adicional: certifique-se que todos os meses estejam representados no gráfico, inclusive meses sem retenção, mas onde os clientes fizeram sua primeira compra. Verifique os dados para evitar valores incorretos
como 0 em meses que houve retenção. E ele não conseguiu fazer isso aqui, tá? E aí, qual que foi a minha estratégia, gente? Basicamente, eu tento corrigir ele aqui, mas mesmo assim ele não vai, ele continua fazendo errado. Eu cheguei a subir a minha base e falar, olha, a sua análise está errada, revise a partir dos dados já marcados e me dê um prompt onde você vai fazer isso corretamente da próxima vez. E foi basicamente o que ele gerou aqui, eu só coloquei mais algumas coisas, mas mesmo assim não deu certo. E aí, o que eu fui tentar também, para ver se era isso, tá? Que eu já ouvi falar que o ChatGPT também entende melhor inglês, comandos em inglês. Eu tentei passar a mesma coisa, o comando em inglês, e mesmo assim, quando chega na parte de retenção, ele alucina, eu peço para ele corrigir, dou exemplo, falo onde está errado, mas mesmo assim, ele não consegue gerar essa informação corretamente. O que a gente consegue concluir? O ChatGPT é muito útil para realizar análise de dados, especialmente se você está começando. Se você está começando nessa área, eu acho que ele pode ajudar muito a você conseguir dar os primeiros passos. Só que assim, fica o alerta, porque você não pode confiar nele cegamente. A gente já tinha feito, a gente sabia previamente o que esperar em termos comparativos. Parte da análise ele fez corretamente, parte da análise ele não conseguiu fazer. Então não dá para confiar 100% cegamente, sem checar os dados para ver o que ele está fazendo. Eu ainda acho que o melhor jeito para a gente usar o ChatGPT para fazer análise de dados é utilizar ele como um assistente, para criar os scripts junto com a gente, assim como a gente fez naquele vídeo. Daquela maneira, a gente consegue replicar e atualizar os dados sempre que a gente quiser, porque a gente tem o código pronto. Só pegar a base de dados lá e rodar o código novamente, a gente consegue atualizar todas as visões e os cálculos que a gente fez. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você já usa o ChatGPT para realizar análise de dados, deixa aqui nos comentários como você o utiliza. Se você ficou com alguma dúvida, poxa, se você tem alguma ideia, por exemplo, para a gente conseguir fazer essa parte que a gente não conseguiu reproduzir aqui de parte de taxa de retenção, nesse canal compartilho ferramentas, insights, tecnologia, coisas que ajudam na minha carreira, que eu acho que pode ajudar você também. Então, se você acha que esse vídeo e esse tipo de conteúdo é relevante para você, não esquece de se inscrever no canal e deixar o like nesse vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!